Olá, meus amores. Vamos ver alguns assuntos, tá? Vamos relembrar alguns assuntos que nós já trabalhamos na nossa aula de geografia, ok? Vamos relembrar a vida no campo, tá? Os setores econômicos, certo? E vamos relembrar também, tá bem? O trabalho no campo, tá? Vamos ver algumas características dos textos que a gente já viu, certo? Esse é o conteúdo da nossa prova de geografia. Bem, para começar, nós temos que lembrar que a vida no campo é diferente da vida na cidade, ok? E no campo, as pessoas elas têm contato com a natureza, a questão da paisagem é diferente, onde as pessoas elas vão plantar para comer, para se alimentar, certo? Que vamos dizer que seja agricultura familiar, que é agricultura somente para a sua subsistência, tá certo? Não é para venda. Não... Quando elas vão vender, na verdade, elas não vão vender, fazer uma troca de produtos. Elas vão trocar com seus vizinhos algumas coisas que elas produzem mais e que o vizinho não produz, fazendo com que assim elas possam suprir a falta de alguns alimentos, de algumas coisas que elas não têm em casa, ok? Aí vamos relembrar um pouquinho sobre esse poema, tá certo? Sobre essa canção que fala sobre algumas coisas bem legais que tem no campo, falando sobre as frutas que tem lá, sobre os animais que a gente pode ver lá, sobre as comidas, certo? Vamos ver que o barulho que tem lá só são a questão dos animais, do sapo, da nossa cigarra, certo? Da onça, das conversas que existiam entre as pessoas, tá certo? Então, é uma vida bem sossegada, é uma vida que está vamos dizer assim, que está em concordância com a natureza, já que eles precisam dela para continuar sobrevivendo. Não que eles sejam igual índios, tá? Mas eles têm esse cuidado com a natureza, porque eles gostam do meio natural, tá? Eles têm essa consciência da questão do cuidado, tá certo? Aí nós vamos ver, tá? Algumas questões relacionadas aqui, ó. Nossas atividades que a gente fez, a gente viu algumas figuras, tá certo? Todas são relacionadas ao campo, mas a questão das outras figuras, elas são relacionadas ao campo, mas são de produções, tá? De larga escala, são produções para venda de mercado. E o campo não. O campo traz uma característica que é só para subsistência, tá certo? Lembrando que a vida no campo, a agricultura familiar é uma agricultura, é uma produção de subsistência somente para o seu consumo. E o consumo de larga escala, não. É um consumo para o comércio, ok? Aí, né, vamos lembrar um pouco sobre o que? Os setores econômicos, tá? Os setores primários, secundários e terciários. Tia, mas como o que é mesmo o setor primário? Vamos lembrar que o setor primário seria a questão daquelas pessoas que produzem, tá? Da pecuária, aqueles produtores de gado, da pesca, tá certo? Do extrativismo mineral, vegetal, animal. São aquelas pessoas que eles vamos dizer que são os trabalhadores do campo, tá certo? A pesca tá relacionada àquela pesca aquela pesca onde as pessoas pescam para vender, tá certo? Esses setores aqui eles se relacionam à questão das pessoas que produzem para vender, tá bem? Não são mais aquelas só de subsistência, tá? Esses daqui dos setores primários correspondem às pessoas que produzem para a venda. A pecuária vai ser as pessoas que criam gado para a questão da produção de carne, a questão da criação de leite, de vacas para a produção de leite, de queijo, que são os derivados. Também daquelas pessoas que criam animais, galinhas também destinado à questão de suprir o mercado para a carne, tá? Da pesca, aqueles pescadores que vão em alto mar, todas essas pessoas fazem parte do setor primário, tá certo? E o setor secundário, tia?
corresponde a quê? As atividades industriais, tá? Eles vão tirar os produtos do setor primário e vão fazer a questão de quê? A questão de fabricação, tá certo? São a fabricação de alguns materiais. Por exemplo, algumas pessoas, elas vão produzir soja e as fábricas, elas vão fazer o que com a soja? Vão transformar ele em óleo, tá certo? Então, as fábricas, vamos dizer que são os grandes representadores do setor secundário, tá certo? E agora vamos falar um pouquinho, tá? Sobre o setor terciário. O setor terciário são todas aquelas pessoas que prestam serviço. Lembra daquele o porteiro que está na nossa escola, do professor, do médico, todos eles estão prestando um serviço. Então, esses trabalhadores, principalmente no meio que estão na cidade, aquelas pessoas que trabalham no supermercado, todos eles fazem parte do setor terciário, tá? Eles vão ser prestadores de serviço no comércio, tá certo? Aquele vendedor que está, aquele atendente, aquele balconista, todas essas pessoas vão ser presentes do setor terciário. A gente vai ver algumas figuras aqui representando, olha só, agricultura daqui para subsistência, tia? Não. Isso daqui é agricultura para a produção de venda no mercado. Temos aqui a criação de bois, tá? Que seja a questão da pecuária. Todos esses são produtores, eles estão produzindo algo, tá certo? Para dar para quê? Para fornecer para o setor secundário, que são as fábricas, olha só. Lá eu vou ter as fábricas de automóveis, as fábricas de tecido, vamos ter as fábricas de alimentos, tá? Que vão tirar do setor primário, que são a matéria-prima, para produzir, tá certo? Produzir em larga escala também, ok? Lembra, setor primário são aqueles produtores, setor secundário já é o que produz, são as fábricas. E o setor terciário são os prestadores de serviço, aquelas pessoas que fazem limpeza, aquelas pessoas que trabalham no supermercado, o porteiro da minha escola, o meu professor, aquela pessoa que vende lanche na minha escola, todos eles estão prestando um serviço, certo? Então, eles fazem parte do setor terciário, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho agora também sobre o nosso último tópico, o trabalho no campo, tá? O trabalho no campo. O trabalho no campo, a gente já falou um pouquinho, a gente falou sobre os setores econômicos, tá? Que é o setor primário, secundário e terciário. Agora vamos falar sobre o trabalho no campo, tá? Que trabalho é esse? Vamos pensar. A agricultura é uma atividade muito importante para o meio dela, para o nosso meio, pois ela fornece alimento para a nossa mesa, tá? Se não existissem as pessoas que trabalhassem no campo, o setor secundário ele não poderia produzir. Então, cada setor vai precisar de um componente, vamos dizer, de uma pessoa que auxilie, tá? Para um setor existir, o outro precisa também funcionar. Então, assim, se não existissem pessoas que morassem no campo, que trabalhassem no campo, não existiria a minha comida, não existiria, vamos dizer assim, as minhas roupas, não existiria tudo que está no meu meio não poderia ser fornecido, porque não tinha pessoas que produzissem isso, certo? Vamos aqui. Agora a gente vai falar de novo sobre agricultura de subsistência, agricultura de mercado, tá? Lembra que a agricultura de subsistência, aquela agricultura, aquela produção de alimentos somente para o meu consumo, para o consumo da minha família, para a subsistência da minha família. E a agricultura de mercado é aquela agricultura para vender em grande quantidade, às vezes nem tão grande, mas é aquela que você vai vender o seu produto produzido, tá? Muitas vezes vai ser em grande quantidade, como a gente está mostrando aqui, ó, que é uma fazenda de produção de grãos, tá? Essa é um exemplo de agricultura de mercado, pois ele produz uma grande quantidade para vender para o setor terciário, certo? E nós temos a nossa agricultura de subsistência, aqueles agricultores que fazem roçado, que
fazem as suas colheitas durante o inverno, principalmente aqui no nosso Nordeste, para poder estar colhendo milho, feijão, batata, para poder estar colhendo para poder comer, tá? Durante o ano. E eles vendem uma pequena parte, às vezes troca com o vizinho, às vezes vem numa feirinha, faz uma pequena venda, mas nada grande, tá? A maioria dele é para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, certo? Aí vamos falar assim, ó, o trabalho de criar e cuidar de animais em rebanho é denominado de pecuária, tá? E desenvolvida num espaço rural. Alguns exemplos desse tipo de criação são os bovinos, bois e vacas, os suínos, que são porcos, os caprinos, que são bodes e cabras, e equinos, que são cavalos e égua. A avicultura é a criação de aves. A pecuária é a fonte de carne, leite e outras matérias-primas que, depois de industrializadas, geram diversos outros produtos, como é o caso do sapato feito de couro. Aí nós vamos ver um pouquinho sobre a pecuária intensiva e extensiva. Eu não lembro mais o que é. Olha só, a pecuária intensiva é aquela criação de gado em pequenas propriedades. A pecuária extensiva são aquela criação em grandes propriedades, em grandes pastagens, pois é um número maior de rebanho. De rebanho, eu posso considerar só as vacas? Não. Eu posso ter um rebanho grande de cabras, posso ter um rebanho grande de ovelhas, de porcos, de equinos, tá? Todos eles vão ser chamados de rebanho, todos eles vão fazer parte da nossa pecuária. Mas geralmente a pecuária do nosso Brasil ela está gerenciada, ela está direcionada à criação de gado, que é para a produção de carne, certo? Então, lembrando, pecuária intensiva é quando eu crio em pequenas propriedades, uma pequena propriedade, um pequeno espaço. Extensiva é quando eu crio um rebanho em grandes pastagens, em um local com grande tamanho, tá certo? Aqui a gente vai ver aqui o exemplo. Intensiva é uma criaçãozinha de gado, onde eu vou ter poucas cabeças de gado. Aqui é para criação, para a produção de leite. E a extensiva é naquelas propriedades, é numa pastagem grande, uma grande propriedade, tá certo? Que eu vou criar o meu rebanho, tá certo? Então, tia, olha só. Então, eu lembrei algumas coisas relacionadas à geografia, tá? Aí vocês também vão estar estudando a questão dos exercícios de fixação, que auxiliarão vocês muito também nessa revisão, tá certo? Um forte abraço, tá bem, meus amores? Bom estudo e boa prova, tá? Tchau, tchau, até mais.